Olá, pessoal. Eh, Antes de mais nada, tá, gostaria de me apresentar. Eu sou o professor Celso, tá, professor Celso Boina, meu nome é Celso, e sou mais conhecido como professor Celso Boina. Eh, e antes de começar aqui este vídeo, tá, gostaria de pedir para que vocês possam, eh, acessar aí o canal, tá, acionar o sininho, ok? Eh Para vocês poderem receber mais notificações, ok, de mais vídeos aí que eu possa vir a postar, ok. Deem um like, curtam o vídeo, né, com isso vocês vão estar me ajudando, né, porque vocês vão, acionar aí o algoritmo do YouTube para mandar para mais pessoas, né, que estejam aí nos estudos, beleza? E divulguem também, tá, divulguem esse vídeo aqui para mais pessoas, tá? Que esse vídeo possa ajudar muitas pessoas e que o engajamento de vocês também possam me ajudar, ok? Que é uma via de mão dupla, né, uma troca, beleza? Bom, dadas as apresentações, vamos ao que interessa, que é a aula, tá? Então no vídeo passado, eu terminei, né, falando no vídeo passado, dei o conceito de biodisponibilidade, tá? Relaxa que, os vídeos passados, né, que é uma coletânea de vídeos, vão estar na descrição, ok? Estarão aí na descrição o link, né, de cada vídeo relacionado a este aqui, tá? Então, vamos lá, vamos dar seguimento, tá? Então eu dei uma explicação, né, de biodisponibilidade, uma definição, apresentei um cálculo clínico feito, né, com base clínica, ok? E também contei uma historinha, tá? Tá lá no vídeo, né, baseando na via oral, beleza? Caminho do fármaco, né, até chegar à circulação sistêmica, beleza? Eh, hum, e no vídeo de hoje eu vou dar continuidade, né, apresentando vamos dizer assim, outros cálculos que você pode fazer, né, referentes à biodisponibilidade, beleza? Mas para começar isso, deixa eu contar uma outra coisa aqui, tá? Para falar de biodisponibilidade, eu vou ter que falar, né, de acordo com esse tipo de cálculo que eu vou fazer agora, que é um cálculo mais, de pesquisa, né, de pesquisador, quando você está mais na área acadêmica, beleza? Eh, Você tem que saber alguns termos, tá? E termos estes, né, que são taxa de eliminação, ok? Taxa de eliminação, clearance ou depuração, tá? São sinônimos, clearance e depuração são sinônimos, tá? Só que depuração, vamos dizer assim, a tradução do português para a palavra, né, de origem inglesa chamada clearance, ok? E basicamente é isso, né, que a gente precisa ter entendimento para poder fazer esse cálculo que eu vou mostrar na aula de hoje, tá? Então, note que eu falei, né, taxa de eliminação. Quando eu falar eles parecem sinônimos, tá, taxa de eliminação e clearance, só que eles não são sinônimos, mas estão relacionados, beleza? Ok. Para falar de taxa de eliminação de um fármaco, né, de uma substância, enfim, né, de um dado órgão, eu preciso atrelar, né, parâmetros, tá. Então, que parâmetros são esses, Celso, né? A taxa de eliminação de um fármaco, dado por um órgão, né, ele depende principalmente, tá, da sua irrigação. Por que eu tô falando da irrigação? Né, ali do caminho, né, vamos dizer assim, do fluxo, né, sanguíneo presentes ali nos vasos sanguíneos. Por isso que eu coloquei aqui, né, artéria, veia, ok? E um órgão qualquer aqui. No exemplo da aula de hoje, eu vou falar mais
do fígado, tá, mas pode ser o rim, né, se tratando de eliminação, você pode pensar em rim, você pode pensar em fígado, você pode pensar até em intestino, que ali no intestino também ocorre, eh pode ocorrer uma pequena taxa de metabolização já da substância, ok, do fármaco. Só que o mais usado, né, é o fígado, tá, para se tratar de metabolização, tá, que faz parte do processo de eliminação, né, porque afinal, para a substância ser eliminada, ela precisa ser, preparada para isso, né, metabolizada, biotransformada para isso. Ah, uma vez que a urina, né, ela é composta, tem ali na sua composição água, tá, então ele precisa ser preparado, precisa se tornar hidrossolúvel, né. Ou lipofóbico também, enfim, tá. Lipofóbico, fóbico, fobia, né. Lipo, lipídio. Ou hidrofílico. Fílico é afinidade, né, filia é afinidade, vamos dizer assim, tá. E, eh, hidro, água, né, enfim. Então nós temos aqui, né, um caminho, né, eu botei essa seta aqui referente ao caminho, né, do fluxo sanguíneo, beleza? Vamos botar que o fluxo sanguíneo aqui é um Q, né, certo? Tá voltado para representado pela letra Q, tá? E a artéria, tá, lá na anatomia, né, você até vê em fisiologia também, mas mais na anatomia, né, são vasos sanguíneos que chegam em um órgão, beleza? Eles chegam em algum órgão. Então, o caminho do fluxo sanguíneo é chegando no órgão, beleza? E veia, né, são vasos sanguíneos ali, né, que é de onde sai, né, as veias saem do órgão, beleza? Ou seja, o fluxo sanguíneo está saindo, né, sai do órgão, beleza? E aqui é representado por um órgão qualquer. Esse C, né, esse C aqui tá representando a concentração do fármaco na artéria, beleza? E esse ser, né, eh, vem, tá aqui, né, é a concentração, tá, da veia, né, a concentração do fluxo venoso, né, que é a concentração do fluxo arterial, né, de um certo fármaco, e aqui é a concentração de um fármaco ali no fluxo venoso. Tá, então, qual é a concentração desse fármaco dentro do órgão? Logicamente, a gente pensando matematicamente, é o quê? É a diferença, né, entre a concentração que chegou, certo? Da artéria, e a concentração que saiu, né, na ali na veia, tá. Então, a taxa de eliminação, né, de um órgão, vamos considerar aqui o fígado, vocês vão entender mais à frente, mas o fígado, ele está intrinsecamente, né, ligado, né, à irrigação, como eu disse, ao fluxo sanguíneo, tá, e das concentrações do fármaco no sangue arterial e no sangue venoso, ok? Então, guarde isso. Guarde isso, e depois a gente vai precisar desse conceito, beleza? Então já falei de taxa de eliminação, tá? E agora nós vamos, se vocês me permitem, né, eu vou contar uma historinha aqui, outra historinha, né? Esses 2 últimos vídeos estão cheios de historinhas. É uma historinha que eu já contei no outro vídeo, mas eu vou voltar a repetir e botando outros termos aqui, tá? Para poder chegar no final vocês vão entender. Então vamos pensar aqui, né, numa via de administração, tá, oral, tá, oral. Então, hum, vamos lá, você tomou uma solução, uma suspensão oral, você tomou, eh, desculpa, tá, galera, eu tô com rinite, minha garganta também tá um pouco ruim, enfim, mas vamos lá. Eh, um comprimido, uma Draja, né, uma cápsula, enfim, alguma forma farmacêutica, tá, de via oral, cuja via de administração seja oral, beleza?
Então vamos lá, você tomou uma primeira dose, você tomou uma dose, vamos supor, primeira dose. Então vamos pensar o que acontece quando você toma uma primeira dose. Você tomou lá, aí o que que vai acontecer? Esse, como eu falei, né, esse comprimido, por exemplo, vai passar pelo seu esôfago, vai passar pela boca, né, laringe, esôfago, vai cair ali no estômago, né. O estômago tem suco gástrico, tá, então a degradação desse comprimido já começa ali no estômago, ok, de modo a ser mais, né, fragmentado, mais, eh mais fragmentado, né, de maneira que fica mais, a partição ali aumenta desse comprimido, né, de modo que o fármaco aí passa a ficar livre, né, ali naquele muco e fique dissociado, ou seja, fique dissociado ali naquele muco, beleza? Ele, se for um fármaco ácido, ele vai ser absorvido ali mesmo no estômago, se não for ácido, ele vai passar para o intestino, né, intestino delgado, ali no duodeno, beleza? Se for um fármaco básico, né, se for uma base, se for um ácido fraco, vai ser absorvido ali logo no estômago. Se for se esse fármaco for uma base fraca, vai ser absorvido ali principalmente no intestino, né, eh, delgado, no duodeno, tá. Vai passar pelo metabolismo de primeira passagem, que eu já expliquei, tá, no outro vídeo, né, que é ali no fígado, né, vai cair na via porta, e note que ainda não caiu na corrente sanguínea, não caiu no compartimento principal. Vai ser metabolizado, parte desse fármaco já se perdeu ali, né, que foi metabolizado e vai ser eliminado logo de cara, tá, mas beleza. E vai cair na corrente sanguínea. Caiu na corrente sanguínea, beleza, passou pelo fígado, parte que não foi metabolizado, vai cair na corrente sanguínea depois desse processo. Caiu na corrente sanguínea, tá, o que que vai acontecer com a concentração do fármaco, né, ele vai surgir ali no compartimento principal, ele vai surgir ali, já que foi a primeira dose, na corrente sanguínea. Então o que que vai acontecer? A concentração vai aumentar, certo, galera? A concentração vai aumentar, né, desse fármaco vai aumentar, certo? Na corrente sanguínea, tá? Eh, então, saiu na corrente sanguínea, ele vai ser distribuído, né, vai passar pela outra etapa farmacocinética, né. Aqui a gente foi para administração, falou do metabolismo de primeira passagem, no fígado, caiu na corrente sanguínea, agora vai ser distribuído para os demais órgãos, né, e para o tecido-alvo, né, para o órgão ali em que é o alvo desse fármaco. Vai ter a sua ação, né, aí já vai passar pela etapa da farmacodinâmica, que é outra etapa, né, diferente da farmacocinética, eu já expliquei em vídeos anteriores, beleza? Vai ter sua ação farmacológica, né, ou então vai ficar ali, ou sua, ação adversa, né, vai apresentar ali uma toxicidade, né, o efeito adverso em outros órgãos, né, tá, em outros órgãos que não sejam alvo, beleza? Pode apresentar, né, se for uma concentração muito alta, né, mas vai, ou então vai ter um efeito diferente, né, tá em outro órgão, que não necessariamente pode causar algum prejuízo, mas vai ter um efeito diferente, pode acontecer também. Enfim, vai sair desse órgão ou do alvo, né, vai voltar para a corrente sistêmica e vai cair no fígado novamente, né, através da via porta, etcétera. Vai ser metabolizado, preparado para quê? Para ser eliminado. Então, quando ele cai lá nos rins, vai ser filtrado, né, o metabólito, né, que foi metabolizado vai cair lá nos rins, né, havendo assim uma concentração, um aumento de concentração, tá, desse fármaco, depois de ser filtrado na urina, beleza? Então, se houve um aumento desse fármaco na urina, a gente vai haver um aumento na eliminação, né, vai começar a acontecer a eliminação.
beleza? É eliminação, tá? Então já que, por exemplo, aqui quando passou da corrente sistêmica, que eu esqueci de falar, e passou lá, né, foi distribuído, certo? E começou a ser eliminado, né, quando passou ali da urina, o que que vai acontecer com a concentração na corrente sanguínea? Vai diminuir, certo? A partir do momento em que parte, né, sai da corrente sistêmica e vai para a urina, diminui. E também, né, ao passo que começa a ser eliminado lá na urina, né, você excreta, o que que vai acontecer com a concentração, eh, com a concentração desse fármaco na urina? Vai diminuir, beleza? Tá? Beleza. Então essa historinha foi contada numa dose, na primeira dose. Só que, pô, normalmente quando você toma um medicamento, né, prescrito lá pelo seu médico, certo? Você não normalmente você não toma uma dose apenas, ele te passa uma posologia, né, o que é a posologia? Você vai tomar, ele te fala a maneira que você vai tomar, né, que é a posologia, e essa maneira que você vai tomar é num período de tempo, né, num período de tempo, e normalmente não é uma dose só, são doses repetidas, certo? Num determinado espaço de tempo, de 4 em período de tempo, né, 4 em 4 horas, de 8 em 8 horas, de 12 em 12, enfim, depende, certo? Então, quando começa a haver, né, doses repetidas, você tomou uma segunda vez depois de 4 horas, uma terceira vez depois de 8 horas, enfim, se for, né, de 4 em 4, né, enfim, tá? Daí vai depender, eh, do período em que você toma, beleza? Mas doses repetidas, o que que vai acontecer? Vamos pensar nisso também, tá? Vamos pensar nisso. Isso. Caraca, deu branco. Acontece, galera. Repetidas, tá? Professor de vocês, hein? Brincadeira. Então tá, você toma doses repetidas, o que que acontece, né? Aí eu só vou apontar com lápis, tá, galera? Acompanha o lápis que tá aqui. Você tem um resquício, você tem uma alíquota, né, você tomou a primeira dose e grande parte dela já começou a ser eliminada, você ainda vai ter uma alíquota, né, você ainda vai ter um pouquinho, né, daquele fármaco ali, na corrente sistêmica, tá. E vai acontecer a mesma história, você tomou uma segunda vez, né, por via oral, o que que vai acontecer? Vai passar lá pelo metabolismo no estômago ou no intestino, dependendo desse fármaco, se for um ácido fraco, uma base fraca, isso já tá em outros vídeos, tá, beleza? Vai passar pelo metabolismo em primeira passagem, vai cair na corrente sistêmica. Ou seja, quando você vai tomando doses repetidas, né, na segunda vai ter um resquício, já vai aumentar, né, vai ter um resquício lá, vai aumentar na corrente sistêmica. E essas doses também vão, né, vai tomar na terceira, a quarta dose, enfim. O número de doses lá que o médico te receitou, né, te prescreveu, a concentração desse fármaco vai aumentar, continuar aumentando. Só que aí, né, você tá tomando de uma maneira padronizada, certo? Tá tomando de 4 em 4, de 8 em 8, então vai começar a apresentar um conceito, um certo padrão, e esse padrão, né, você já vai começar a incluir, tá, uma certa taxa de administração, né, dessa via oral, né, essa taxa de administração, que é sinônimo de velocidade de administração, porque você está tomando, né, uma dada quantidade de fármaco num espaço de tempo, num determinado espaço de tempo, tá. E se você for lá para física, você vai ver que velocidade, a definição de velocidade é mais ou menos isso, tá. É uma taxa de uma determinada de um determinado parâmetro sobre, tá, é uma unidade de tempo, tá, uma unidade de tempo.
tá? Então, velocidade de administração, começa a apresentar uma velocidade de administração, beleza? Tá, então, e quanto mais você toma, né, até um determinado estágio que eu vou falar mais à frente, mas enquanto não atingir esse estágio, essa velocidade vai aumentando de administração, tá? Vai chegar uma hora que vai ficar constante, mas segura essa informação. Então, como vai acontecer mesmo, né, ao passo que você vai tomando, vai caindo na corrente sistêmica, vai sendo distribuído, vai passando por fígado uma segunda vez, né, vai cair na urina de novo, né, vai ser filtrado, vai passar por rins, vai ser filtrado pelos rins, vai aumentar a concentração na urina, certo? Vai aumentando a concentração na urina e, vai aumentando a eliminação, certo? Só que aí, eu vou até apagar isso aqui, ó. Quando você toma nesse período, né, vou até apagar essas setas, né, de diminuição, para não confundir. Então vai aumentando, só que aí você também vai tomando, né, vai ao passo que você vai tomando num determinado espaço de tempo, você também vai eliminando você elimina, certo, num determinado espaço de tempo, certo? Então aumenta a concentração aqui desse fármaco metabolizado, né, pelo fígado na urina e vai aumentando também a eliminação. Só que aqui nós começamos a ter uma taxa de eliminação, é aquela taxa que eu falei no início, tá? Mas por enquanto, vamos lá, vou começando a ter uma taxa de eliminação. Só que aqui eu estou me referindo aos rins, né, beleza? Também posso me referir ao fígado aqui. Aqui é tudo junto, né, fígado e rim, beleza? Estão trabalhando aqui, né, de maneira, juntos, né, nessa historinha. Então eu vou começar a apresentar aqui uma taxa de eliminação, né, porque, eu estou eliminando uma dada quantidade de fármaco num espaço de tempo, certo? Então eu vou começar a apresentar também uma taxa de eliminação, né, o que é sinônimo de uma velocidade de eliminação, tá? Só que chega num tempo, né, nos nossos rins, né, o nosso fígado tem um limite, beleza? Tem limite. Não aumenta infinitamente, até porque o nosso corpo tem limite, né, gente, né, o nosso fígado, o nosso rim, ele trabalha até um certo limite, né, então chega um dado momento que não importa, assim, a quantidade que você toma de remédio, vamos supor, né, você tomar uma dose cavalar, enfim, tomar uma dose muito for tomando por um determinado tempo, vai aumentando, mas chega um momento que você vai continuar com aquela periodicidade em tomar o remédio, né, em tomar o remédio, tomar o medicamento, em que seu fígado vai trabalhar ali de maneira constante e o seu rim também vai trabalhar de maneira constante. Não vai mais aumentar, né, não vai mais aumentar proporcionalmente ao que você administra, ok? É isso que eu estou querendo dizer, né, por via oral. O que que vai começar a acontecer? Essa taxa de eliminação, ela vai começar a ficar constante. Tá? E vai começar também o que eu tô querendo dizer, vai começar a se igualar, tá, a velocidade de administração, beleza? Então, o que eu tô querendo dizer é que, né, nesse meio tempo, que a velocidade de administração, tá, vai ser igual à velocidade de eliminação, beleza? Quando atinge esse parâmetro, né, que a velocidade de administração e a velocidade de eliminação são igualadas, tá, tem um parâmetro, vamos dizer assim, tem uma forma de calcular, né, esse instante. E a gente calcula esse instante em específico, né, nesse momento específico, esse parâmetro específico, né, é a nível de volume. Então, quando a gente vai calcular, né, nessa historinha, quando chega, né, quando essa velocidade de administração se iguala à velocidade de eliminação, a gente se pergunta o seguinte: qual volume
de plasma, né, porque a gente está envolvendo aqui circulação, né, quando passa ali pela filtração, você está filtrando plasma sanguíneo, certo? Ali nos rins, né. Quando aquela historinha de taxa de alimentação, lembra que eu falei de fluxo sanguíneo, falei de movimento de sangue, né, do sangue, volume de sangue que entra no órgão. Então a gente pergunta o seguinte: qual volume de plasma, eh, qual volume de plasma, eh eh, que vai ser aqui, que foi purificado, guarda essa palavra, que foi limpo, que foi qual volume de plasma necessário para purificar aquele plasma, né, daquela quantidade, vamos dizer assim, de fármaco, de limpar, né. Daí vem a palavra depuração, clearance, porque se você for olhar no dicionário, depuração significa purificar, significa limpar. Não necessariamente esse fármaco vai fazer mal, né, porque a ideia de purificar traz isso, né, traz essa ideia de purificar de algo ruim, só que aqui não é algo ruim necessariamente, tá. Mas é uma dada concentração, uma dada quantidade de fármaco, ela está, se ausentando, né, sendo retirada, sendo eliminada daquele volume de plasma, vamos dizer assim, é isso, é esse o sentido, tá. Então uma definição de clearance, vou até escrever aqui, depuração, né, se você for traduzir, depuração, tá. Depuração, desculpa aí o garrancho, tá galera, tô na garra, tô no mouse. Depuração, né, ou clearance. Aqui, ó. Aí, se a gente for falar português falado, né, clearance, é clearance, ok, clearance, tá. Então já defini o que é depuração e o que é clearance, contando essa historinha toda aqui, tá. Então, mais uma vez, depuração ou clearance é o volume de plasma que é limpo, que é purificado, né, de certo fármaco, né, ou seja, esse fármaco ele é eliminado, né, desse volume de plasma que passou ali eh, pelo fígado ou pelo rim, beleza? Por unidade de tempo. Aí entra, né, por unidade de tempo, num determinado tempo, eu não tinha falado isso, mas referente a isso, né, depuração é aquele volume de plasma, você pergunta, né: "Pô, em quanto tempo aquele volume de plasma, né, eh, dura", vamos dizer assim, né, em quanto tempo aquele qual a quantidade necessária, vamos dizer assim, qual a quantidade necessária de volume, né, qual o volume necessário de plasma para se eliminar, né, aquela concentração, aquela quantidade de fármaco, né, nesse plasma em um determinado tempo, certo? É isso, mais ou menos isso. Explicação com as minhas próprias palavras, vamos dizer assim, ok? Então é algo que envolve volume e algo que envolve tempo, beleza? Então, a unidade do clearance, basicamente, né, é uma unidade de volume, vou botar aqui o litro por hora, ou, né, litro, espera aí, isso aqui tá parecendo H, né, galera? Se eu botar um pouquinho mais, tá, litro, né, por minuto, tá, por minuto. Tem que ser uma unidade de volume por unidade de tempo, beleza? A explicação já foi dada aí, tá. Aí, você também pode relacionar o clearance, né, que é esse volume de plasma, né, que é necessário para se eliminar uma dada quantidade de um fármaco,
no por unidade de tempo, você pode relacionar também ao quilograma da pessoa, tá. Você pode colocar aqui, né, por quilo, tá. Por quilograma da do indivíduo, né, da pessoa, você pode, tá. Você pode calcular o clearance assim também, tá. De repente você vai pegar alguma questão aí, em que o clearance esteja nessa unidade também, tá. Mas pode estar também litro por minuto ou litro por hora. Valeu, galera, tá. Tá, dito isto, deixa eu voltar aqui, só diminuir aqui. Dito isto, então eu já defini o que que é a taxa de eliminação e eu já defini o que é clearance, porque depois eu vou entrar numa explicação aqui, eu acho que eu vou entrar agora. Tá, então, é o que eu falei, por exemplo, olha aqui esse cálculo de clearance, tá. O clearance ele pode ser representado, isso aqui é o fluxo sanguíneo, lembra que eu falei, ó? Volume, né, por, eh, volume por hora, né. O fluxo também tem essa unidade, tá vendo aqui, tá. E aqui é a taxa de extração hepática, tá. Essa taxa de extração hepática tem a ver com, eh, claro, você vai correlacionar, eh, você vai correlacionar essa taxa de extração com a concentração, ok, com a concentração arterial, concentração venosa também. Vai também, eh é, basicamente é isso, tá. Você vai, eh, essa taxa de extração é com relação à concentração do fármaco, tá, na na artéria, tá, ou a concentração do fármaco, tá, na veia, ok. Esse, eh, esse termo aqui, ó, vou mostrar para vocês. Isso aqui, ó, tá, é essa taxa de concentração hepática, tá, é isso aqui. Não, desculpa, a taxa de extração, né. É taxa de extração? Eu acho que taxa de extração hepática, é esse termo aqui, tá. Que tá com relação por isso que eu falei, para você entender, de biodisponibilidade, você tem que atrelar a alguns termos para você e, claro, você tem que pensar no que está acontecendo no órgão, tem que pensar o que está acontecendo no organismo e ir estabelecendo alguns padrões. Padrões é esse? Taxa de eliminação, tá, concentração plasmática na artéria, do fármaco na artéria, concentração, eh plasmática do fármaco na na veia, né, fluxo sanguíneo, tem a ver com volume, né, cara, tem a ver com volume, vai ter que ter medida de tempo, essas coisas assim, ok? Esses parâmetros. Por isso que eu comecei essa aula explicando, dando contando algumas historinhas e dando alguns parâmetros para depois a gente poder linkar isso ao pensamento matemático, tá, da do assunto, tá? Então aqui, né, a gente pode também calcular a taxa de extração, né, passando essa taxa de extração, isolando essa taxa de extração, tá? Então, a taxa de extração você pode calcular tanto pela concentração arterial, né, concentração do fármaco arterial e a concentração do fármaco na veia, né, como está representado aqui, certo? Lembrando que a concentração do fármaco na artéria sempre vai ser maior. Assim, costuma-se, né, a ser maior do que na concentração, do fármaco na veia, se, né, se esse fármaco estiver no processo de eliminação. E você, eh eh, ou parar, né, parar de de consumir esse fármaco, né, ou se você diminuir ou você parar, né, de consumir esse fármaco ou, se você também
tomar de maneira regrada e tomar esse fármaco, né, de maneira, eh, um período de tempo, tá, essa concentração, eh, venosa, depois de um tempo, eh, ela vai, eh, ficar menor, tá, do que a concentração arterial, tá. Se o seu rim estiver saudável, né, se o seu fígado estiver saudável, beleza? Então você pode calcular também essa taxa de extração simplesmente, né, hum, eh eh usando o artifício matemático aqui, tá, na fórmula, né, do clearance, que é o quê? Você vai isolar a taxa de extração, né, dessa equação aqui, e você vai ver que a taxa de extração também é igual a ao clearance hepático sobre o fluxo sanguíneo hepático, beleza? Tá, então, o cálculo de taxa de eliminação, né, do fármaco ali, por exemplo, no fígado, você pode se basear também aqui por essa historinha que eu contei lá no início do vídeo, né. Eu falei que a taxa de eliminação está atrelado, né, à concentração, né, ao fluxo, tá vendo? Por isso que eu botei o que aqui lá no início, não botei à toa, ao fluxo sanguíneo arterial e ao fluxo sanguíneo venoso, né, e aqui fazendo também, né, um raciocínio, né, em cima, né, no órgão, né, em cima da concentração do fármaco arterial e a concentração do fármaco venoso, né, fazendo a diferença dos 2. Por que que eu fiz isso lá no início? Para quando eu fosse explicar matematicamente, né, a taxa de eliminação do fármaco hepático, que aqui no caso hepático, que eu estou tratando do fígado, né, você entender a relação, que é uma relação entre o fluxo sanguíneo, isso aqui que está em cima é a unidade usada, né, é a unidade, né, pode ser que também é uma unidade de volume pela unidade de tempo. Beleza? Poderia ser minuto aqui, poderia ser hora, enfim, aqui tá hora, poderia ser minuto, poderia ser segundo, entendeu? É uma unidade de tempo. Fluxo sanguíneo vezes, né, a diferença, né, a concentração presente no órgão, a concentração do fármaco presente no órgão. E qual é a concentração do fármaco presente no fígado? É a diferença do que entrou e o que saiu, certo? Concentração do fármaco que entrou, que é da arterial, e a concentração de fármaco que saiu. Essa é a taxa de eliminação, tá. Então a gente podendo fazer um estudo, uma análise dimensional aqui, essa taxa de a unidade usada para essa taxa de eliminação é miligrama por hora. Por quê? Porque nós temos aqui, né, um cálculo feito em cima de concentração, certo? Aí eu escolhi aqui, né, miligrama por litro, mais unidade de concentração, tem diversas unidades de concentração que você pode usar. Eu escolhi usar miligrama por litro, certo? Eh, que multiplica, né, o fluxo sanguíneo, litro por hora. Então, você pode cortar aqui, né, por exemplo, você pode cortar litro com litro, tá, e vai cair naquilo, miligrama por hora, que é aqui na taxa de eliminação, beleza? Bom, o clearance, se você for fazer uma relação com a taxa de eliminação, tá, que lembra que eu falei lá no início do vídeo que taxa de eliminação e depuração são parâmetros diferentes, mas que são relacionados, né, tá tudo relacionado à eliminação, tá, mas são diferentes. Então o clearance, certo, a depuração, tá, ela nada mais nada menos do que a taxa de eliminação sobre a concentração plasmática de um dado fármaco, ok? O clearance também pode ser calculado assim, tá. Então ele está relacionado sim à taxa de eliminação, beleza? É através dessa fórmula, através dessa definição também, pode ser até, o clearance, você pode definir que é a taxa de eliminação do fármaco, tá, sobre a concentração plasmática desse fármaco,
beleza? A concentração plasmática desse fármaco. A gente já viu que a taxa de eliminação, tá? E aqui a concentração plasmática desse fármaco, eu estou me referindo, tá, à artéria, beleza? A artéria, então é a concentração plasmática desse fármaco na artéria, beleza? Nas artérias. Então daqui a gente pode dizer, é daqui que eu tô falando, ó. O clearance hepático, ele é a taxa de eliminação hepática sobre a concentração desse fármaco, ok? Nas artérias. E a taxa de eliminação, né, como a gente já viu ali em cima que eu isolei, é o fluxo sanguíneo vezes a concentração desse fármaco na artéria, menos a concentração desse fármaco, é na veia, beleza? Do que saiu. O que entrou foi o que saiu, é menos do que saiu. Ou seja, a concentração, do fármaco no fígado, beleza? Essa parte que eu tô com lápis, contando com lápis aqui no numerador. Entenderam? Tá? Essa parte aqui, ó, dessa concentração plasmática aqui que tá no denominador, é a mesma que tá aqui, tá, galera? É isso aqui, é a mesma, beleza? Então, taxa de eliminação, é esse termo aqui de cima, tá? É concentração plasmática do fármaco é o que está no denominador. Então aqui o que está no denominador, né, você transformando essa equação nessa outra, né, essa equação que está aqui na esquerda nessa que está na direita, tá? A concentração plasmática do fármaco, ela é a concentração plasmática do fármaco na artéria, que está no denominador, ok? E eu fiz aqui também um estudo de uma análise dimensional, tá? Uma análise dimensional, mais uma vez para provar para vocês a unidade do clearance da depuração, né? Fluxo sanguíneo, eu já falei para vocês, né, que é litro por hora, certo? É um dado volume que passa ali, certo? É o dado volume que passa ali naquele vaso sanguíneo por um determinado tempo, beleza? É isso, definição de fluxo, tá? Por um determinado tempo, deixa eu só, esse é o fluxo por um determinado tempo, e aqui, nesse termo, eu tenho medidas de concentração, certo? A concentração arterial eu estipulei aqui que é miligramas por litro. Se eu estou diminuindo por outra, por uma concentração, né, mas pode estar na veia, não interessa, mas também é medida em miligrama por litro, então eu estou diminuindo miligrama por miligrama por litro. O resultado que vai dar aqui, ele vai ser, vai estar ali, eh, a unidade que a unidade dessa conta aqui, né, dessa diferença vai ser em miligramas por litro. E aqui embaixo, né, no denominador tem miligrama por litro. Então miligrama por litro dividido por miligrama por litro eu corto. O que sobrou é litro por hora. Então a unidade do clearance, comprovei mais uma vez, que é litro por hora, beleza? Então já expliquei, agora vamos lá, tá? E aqui, né, é extração hepática, tá vendo? É a taxa de extração hepática, beleza? Então, note que no outro vídeo, vocês se depararam com essa equação aqui. Então, apresentando aquela explicação que eu apresentei no outro quadro, vocês já vão ter uma ideia, né, que, por exemplo, essa fração máxima aqui é a biodisponibilidade, a fração ativa, fração máxima ativa, né, absorvida do fármaco que alcança a corrente sanguínea. Já expliquei isso também no outro vídeo. E ela pode ser representada, né, a biodisponibilidade é a fração ativa, máxima ativa, certo? Então, esse 1 aqui está representando a totalidade, por exemplo, se eu tomou 100 miligramas, está representando aqui a totalidade do que você ingeriu. Vamos supor na via oral, tá? Vamos supor que seja via oral, do que você tomou. E esse outro termo aqui, que é a taxa de extração hepática, que eu já expliquei no início da aula, né?
ela está representando como se estivesse representando, entre aspas, o metabolismo de primeira passagem do fígado, beleza? Tá? Até atingir a corrente sanguínea, beleza? Então, como é que é medida essa taxa de extração hepática? A gente mostrou aqui, ó. A taxa de extração hepática, ela se dá pelo clearance hepático sobre o fluxo sanguíneo. Por isso que eu expliquei o que que é clearance, né, clearance ou depuração. É a depuração sobre o fluxo sanguíneo. Eu tive que contar essa história toda para vocês chegar aqui no final e entender, sacou? Então, aqui é a taxa de extração hepática, né, ou vocês podem trocar aqui também pelo metabolismo de primeira passagem. Caiu a ficha agora? Caiu? Tá? Então, a taxa de extração hepática, o metabolismo de primeira passagem, né, do fígado, ele está diretamente relacionado à depuração hepática sobre o fluxo sanguíneo. O que é depuração, Celso? Volte. Volte aí no vídeo. Você vai ver a explicação do que é depuração, tá, Clemens? Tá? Isso para via oral. Ah, Celso, se for via intravenosa, não vai ter metabolismo de primeira passagem? Então, esse termo aqui vai ser igual a zero, certo? Se não tem, é igual a zero. Então, na via intravenosa, né, eu vou ter aqui só um. Se eu multiplicar por 100, 1 por 100, vai ter 100%. Sacou? Beleza. Ah, e se eu tiver a intravenosa? A intravenosa já vai ter uma taxa, uma taxazinha aqui, vai ser esse termo aqui, ele vai ser possivelmente ele vai ser menor, tá, do que na via oral, se for intravenosa não, intramuscular, né, vai ser menor, entendeu? E se for, por exemplo, subcutâneo, vai ser menor ainda, tá? Eh, vai ser menor ainda, tá? Até porque tem menos barreiras. Lembra que eu expliquei no outro vídeo, que a via oral é uma via que é uma das vias que mais barreiras biológicas tem? Por isso que a biodisponibilidade costuma ser mais baixa, tá, do que mais baixa, tá vendo, concentração máxima, a biodisponibilidade costuma ser mais baixa do que as outras vias, né, poderia ter um gráfico aqui maior, esse gráfico poderia ter outras vias aqui. Só que na maioria eh, desses gráficos que você apresentam diversas outras vias de administração, tá, tem grande possibilidade da via oral ser a que tenha menor biodisponibilidade, porque é a que apresenta maiores barreiras biológicas. Então, o que chega na corrente sanguínea, entendeu, costuma ser menor. A concentração que chega, né, de fármaco na corrente sanguínea costuma ser menor, tá? Então, eh, basicamente é isso, tá, que eu quis passar nesse vídeo. Esse vídeo aqui só veio complementar o outro. O outro o outro eu passei, né, um jeito clínico de se calcular a biodisponibilidade, e nesse vídeo eu, procurei, mostrar uma outra forma de se calcular biodisponibilidade, mas aí é mais no meio de pesquisa, tá. Lá no meio de pesquisa, lá no meio acadêmico, tá. Então tá, então muito obrigado galera, essa era a minha ideia, tá, de apresentar a biodisponibilidade. Ah, antes de ir embora, aí, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês antes de deixa eu só ver aqui, espera aí. Vou mostrar uma coisa aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui que eu coloquei aqui. Vou abrir esse aqui, então Celso, então por que que fármacos, né, diferentes têm vias de administração,
e fármacos vias de administração diferentes, fármacos diferentes, tem biodisponibilidade diferente. Eu expliquei, porque vai depender ali da característica do fármaco, né, das propriedades do fármaco, vai depender de quantas barreiras biológicas ele vai encontrar no caminho até chegar à corrente sanguínea, né, até chegar ao compartimento principal, tá. Vai depender, por isso que também depende das vias, né, de administração, tá, e essas coisas, assim. Então, por exemplo, né, nós temos aqui o ciprofloxacino e a eritromicina, que eu já mostrei aqui para vocês, tá, em outros vídeos, né. A eritromicina, por exemplo, ela tem uma biodisponibilidade menor do que o ciprofloxacino, tá, por diversos motivos. Um deles é porque, ó, além do metabolismo de primeira passagem, quando a eritromicina cai ali no estômago, ela entendeu? A boa parte dela vai, se transformar eh, num cetal, beleza? Num cetal, e isso inativa ali a molécula de eritromicina, né, já antes dela ser absorvida. Então por isso que tem diversos meios, né, os farmacêuticos no laboratório desenvolvem diversos meios para burlar, para passar isso, né, para que uma maior quantidade possa ser absorvida ali no estômago, beleza? É, ali no estômago. Não, ali no estômago não, uma maior, eh, não absorvida no estômago, desculpa, porque é até uma base fraca, mas que a eritromicina possa passar ali, de modo que ela passe ali pelo estômago e já não seja inativa antes de ser ali absorvida, né, pelo intestino, beleza? Quer ver, né, vai ser absorvida ali pelo intestino, com uma maior quantidade possível possa ser absorvida ali no intestino e que uma maior quantidade possível possa chegar já de maneira ativa ali, livre, né, na corrente sanguínea. Ela dessa forma aqui não vai cair na corrente sanguínea, né, vai ser eliminada nas fezes ainda, tá. Hã, e, a eritromicina, né, ela tá ali na forma dela, eh oral, né, então isso também já diminui bastante, né, aqui ó, 30, se ela pra ter uma ideia, se ela for via oral e sem nenhum jeito ali, né, de burlar de proteger, né, de proteger essa molécula, né, do meio ácido do estômago, né, olha como é que cai, ó, a biodisponibilidade 30%, significa que se você tomar 100%, tipo 100 miligramas, né, de eritromicina, você só vai chegar ali na corrente sanguínea 30%, entendeu? Então, vê aqui que vai de 30 a 80, então essas formas aqui são outras formas farmacêuticas que ajudam, né, a aumentar essa biodisponibilidade, né, desse fármaco, beleza? O que eu posso falar mais aqui? O ciprofloxacino, não tem muito, assim, como a eritromicina, né. O ciprofloxacino, ele costuma ter uma biodisponibilidade bem acessível, né, bem alta, eh, e é principalmente ele absorvido no estômago, né, porque é um ácido fraco, né, então boa parte dele já vai ser absorvido ali no estômago, então mesmo por via oral, né, ele vai ter uma boa biodisponibilidade, beleza? Então, entendeu? Eh, dessa questão, né, quando falou biodisponibilidade, já me despertou várias ideias, várias aulas para poder explicar, entendeu? Fazia questão e depois de fazer a questão só com a, eh, química analítica, poder apresentar um pouquinho dos conceitos ali, eh, os conceitos ali embutidos, né, eh, no enunciado,
né, biodisponibilidade. Você viu que essa coletânea de vídeos foi longa, expliquei vários conceitos de várias cadeiras diferentes, várias matérias diferentes, várias disciplinas diferentes, até chegar aqui no final, né. Ufa, terminamos essa coletânea de vídeos aqui, tá. Possivelmente terminamos. Eu posso até apresentar futuramente algum vídeo, né, sobre a farmacodinâmica da eritromicina e do ciprofloxacino, tá, mas considere-se terminado o assunto, tá. Eu tô pensando aqui, dependendo do engajamento, eu até apresento a farmacodinâmica para vocês, tá. Vou ver como é que vai ficar aí esse engajamento. Dependendo, eu falo sobre a farmacodinâmica, tá? Mas considere-se, por enquanto, terminado o assunto, tá? Valeu, muito obrigado, tudo de bom, até. Fui.